Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. E na nossa aula de hoje nós vamos corrigir uma lista de atividades. Então a atividade 2, lembrando aí que nós estamos no módulo 2 e a unidade 3, a terceira etapa, terceiro semestre. A primeira questão que nós temos então dessa atividade 2, ela diz assim, é uma questão do Enem de 2013 e ela começa um texto justamente assim, Olá negro, os netos de teus mulatos e de teus cafusos, e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor tentarão apagar a tua cor. E as gerações dessas gerações, quando apagarem a tua tatuagem execranda, não apagarão de suas almas a tua alma. Negro, pai João, mãe negra, fulô, zumbi, negro fujão, negro cativo, negro rebelde, negro cabinda, negro congo, negro iorubá, negro que foste para o algodão de USA, para os canaviais do Brasil, para o tronco, para o colar de ferro, para a canga de todos os senhores do mundo. Eu melhor compreendo agora os teus blues nesta hora triste da raça branca. Negro, olá negro, olá negro. A raça que te enforca, enforca-se de tédio negro. Então, a obra completa, Rio de Janeiro, Aguilar, 1958, fragmento. Então, nós temos aqui um texto, um pouco mais poético, e ele diz assim, o conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social assinalado pelo ou pela. Então, letra A, modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento. Não. Letra B, superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores dos colonizados. Não. Letra C, preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos. Correto, está de acordo, né, com o texto. Nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores pela condição de pobreza. Não é dito isso no texto. Letra E, antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. Também não. Então a gente precisa analisar aqui, né, justamente de acordo com o texto, o que o texto está falando. E aí, as outras opções, inclusive, a gente pode concordar, ah, sim, essa está correta, ela fala a verdade. Mas não é isso que está sendo julgado. O que ele quer que você faça? Leia o texto e encontre a afirmativa que está de acordo com o texto que você leu. A única aqui que se faz, né, de acordo com o texto é a alternativa C, que é a que nós vamos marcar. Questão de número 2. Leia o texto e responda a questão. Enfim, eu tentava ver como um acontecimento se faz e se desfaz, já que afinal ele só existe pelo que dele se diz, pois é fabricado por aqueles que difundem a sua notoriedade. Esbocei, pois, a história da lembrança de Bovines, de sua deformação progressiva, pelo jogo raramente inocente da memória e do esquecimento. Nesse trecho, o historiador George Dubé comenta a natureza de um acontecimento histórico, a Batalha de Bouvines, entre a França e o Sacro Império em 1214. Ao analisar a construção da memória desse acontecimento, Dubé relaciona história e memória, considerando que a história, então olha lá, expressa muitas vezes o movimento que envolve os acontecimentos conforme são lembrados ou esquecidos. Correto aí a letra A. Letra B, caracteriza-se quando baseia na memória pela deformação da verdade. Não é essa a intenção da história, tá? Deformar a verdade. Previne-se, por ser científica, das oscilações entre a lembrança e o esquecimento, garantindo sua neutralidade. Nem sempre a gente vai ter essa garantia de neutralidade, tá? E até mesmo a gente pode afirmar, a história é contada por quem? Pelos vencedores. Letra D, confunde-se com a memória e uma acaba por se apresentar como reflexo da outra. Não é o ideal essa confusão aqui não, tá? Lógico que a gente tem uma história contada, né, as memórias, mas não pode se confundir com o real, não é a impressão pessoal que deve se manter. Produz os acontecimentos quando eles são preservados pela memória, sem o registro dos... Não, né, tem o registro do historiador. Então, a única correta é a letra A. Seguindo, questão de número 3.
A favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de ameaçar os que nela não se incluem. Atribuir-lhe a ideia de perigo é o mesmo que reafirmar os valores e estruturas da sociedade que busca viver, diferentemente do que se considera viver na favela. Alguns oficiantes do direito, ao defenderem ou acusarem seus réus moradores de favelas, usam em seus discursos representações previamente formuladas pela sociedade e incorporadas nesse campo profissional. Suas falas se fundamentam nas representações inventadas a respeito da favela e que acabam por marcar a identidade dos indivíduos que nela residem. É como se a gente condenasse o morador da favela como um criminoso simplesmente por morar na favela, ou seja, preconceitos que existem em torno da favela, né? O estigma apontado no texto tem como consequência, letra A, consequência, o crescimento dos índices de criminalidade, não, distorção na representação política, também não, enfraquecimento dos direitos civis, sim, como se aquela população ela não tivesse o direito justamente porque vive na favela. Ineficiência das medidas socioeducativas, também não. Aumento da impunidade criminal. Então, a única correta aqui é a letra C. Tá? Lembrando que quando a gente está falando aqui a única correta, é a que está de acordo com o texto. Tá? Então, a informação trazida aqui no texto, ela está de acordo com a alternativa C. Não que não tenha um aumento de impunidade, não que não tenha ineficiência de medidas socioeducativas, não que não aconteça uma distorção de representação política ou que tenha crescido os índices de criminalidade, mas de acordo com o texto, tem um enfraquecimento dos direitos civis dos moradores da favela, tá bom? Seguindo aí, questão de número 4, questão da Unesp de 2013. Uma obra de arte pode denominar-se revolucionária se, em virtude da transformação estética, representar, no destino exemplar dos indivíduos, a predominante ausência de liberdade, rompendo assim com a realidade social, mistificada e petrificada, e abrindo os horizontes da libertação. Esta tese implica que a literatura não é revolucionária por ser escrita para a classe trabalhadora ou para a revolução. O potencial político da arte baseia-se apenas na sua própria dimensão estética. A sua relação com a praxis, a ação política, é inexoravelmente indireta e frustrante. Quanto mais imediatamente política for a obra de arte, mais reduzidos são seus objetivos de transcendência e mudança. Nesse sentido, pode haver mais potencial subversivo na poesia de Baudelaire e Rimbaud que nas peças didáticas de Brecht. Segundo o filósofo, a dimensão estética da obra de arte caracteriza-se por... Então a gente vai observar aqui, letra A. Apresentar conteúdos ideológicos de caráter conservador da ordem burguesa. Não, na verdade ele rompe, né, com a sociedade da época. Então, falso. Letra B, comprometer-se com as necessidades de entretenimento dos consumidores. É óbvio que hoje a gente observa lá televisão, entretenimento para o telespectador, mas a obra aqui, ele está colocando ela, denomina-se revolucionária, tá? Então, em virtude de transformações, tá? Letra C, contemplar as aspirações políticas das populações economicamente excluídas. Pode ser uma forma, mas não é a única, tá? Letra D, subordinar-se aos imperativos políticos e materiais de transformação da sociedade. Essa arte, que é, de novo, ó, revolucionária, ela não está subordinada a esses interesses, tá? Então, falso aqui a letra D. Letra E, estabelecer uma relação de independência frente à conjuntura política imediata. Correto, letra E. A última questão de hoje, nós temos aqui, o Rio é um vasto hospital, a invasão da influência espanhola, a decídua criminosa do governo, o povo sofre os horrores da exploração, não há médicos, não há remédios. Gripe espanhola no Rio de Janeiro em 1918. Então essa é uma matéria retirada de um jornal e está aqui essa capa, né, sobre a gripe espanhola no Rio de Janeiro em 1918. O jornal noticia um
Epidemia, endemia, peste, surto, pandemia. Vamos lá, gente. Esses dois termos não são tão, digamos, científicos, né? O que é que a gente vai usar? Uma escala endemia, epidemia e pandemia. A endemia, ela é mais localizada. Então, por exemplo, uma cidade com aquela doença. A epidemia, vamos dizer que um país, aquela doença espalha em um território nacional. Já a pandemia, ela já é global, tá? Então, o território maior. Ali a gente está falando de uma doença, gente, que atravessou a gripe espanhola, né? Atravessou o Oceano Atlântico e chegou no território brasileiro, no Rio de Janeiro. Então, pensa, ali é apenas em uma cidade? Não, não é apenas no Rio de Janeiro, né? Ela veio já de um país. Então, ela não é endemia, porque não é só no... para frente, ela não é endemia porque não é só numa cidade. Ela saiu de um país e já chegou em outro. Então ela é numa escala global, ou seja, é uma pandemia. Letra E é a alternativa correta que nós temos aqui, tá bom? Pessoal, essa foi a última questão da nossa lista. Nós finalizamos então essa unidade 3 com a atividade 2, atividade 3, tá? Então, unidade 2, atividade 2 também. Beleza? Pessoal, então nós finalizamos aqui a correção dessa lista. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!